Ok, belezinha então. Você viu lá aquela explicação lá sobre a colocação pronominal diante das locuções verbais? Ficou Perfeito. confuso? Ficou alguma Nossa, eu dúvida? amei. Não, muito legal. E assim, eu fiz uma questão e aí eu fui ler o que dizia e parece que ficou mais confuso ainda, sabe? Assim, eu tentar ler ali, buscar. E aí a Aham, explicação do professor e também, que nem o professor falou, né? Duas pegadinhas que eles podem fazer botar depois do partícipio ali isso, na locução verbal, né? Então, assim, isso perfeito, também é bom a gente já tá antenado disso, né? Do que chegar na perfeito. hora e ter que ali tentar entender o que está acontecendo. Daí, né, você pode ficar nervoso também, isso não, Isso né? Às vezes pode, o que pode, tu sabe pode pode passar, né? confundir, Verdade. enfim, mas ficou ótimo, ficou, nossa, muito show de bola. Ah, bacana. Então vamos lá, vamos iniciar aí pra gente também não terminar muito tarde, né? Afinal de Uhum. contas, né? Aproveitar aí o máximo possível. E amanhã cedo, eu vou enviar para você a lista número 7, a nossa sétima lista, né? Porque eu mandei como sexta lista aquela do RM lá, RM3. Ficou como sexta. Aham. A gente está resolvendo aqui agora a quinta. E então eu vou mandar para você amanhã a sétima lista. E penúltima Perfeito. lista nossa, né? Para a gente resolver aí Uhum. na próximo fim de semana, próxima sexta-feira. Então, assim, Rubiano, eu peço um pouquinho da sua compreensão, porque como eu voltei a dar aula, e então, assim, às vezes na sexta eu não vou conseguir, aí o sábado, que nem hoje, né? Eu poderia ter marcado de manhã, mas eu dei aula sábado de manhã. E aí, quando eu vi, ficou muito em cima pro horário da tarde, por isso que eu falei, vamos jogar pro final da tarde, que é mais garantido, é mais tranquilo. Então, assim, conto com a sua compreensão em relação a isso. Mas também é o seguinte, quando eu remarcar um horário, se você não puder, não tem problema, professor, não posso. Aí a gente tenta marcar para um outro horário, né, outro dia até, né? Então, assim, no fim de semana, caso, por exemplo, sábado você não possa, eu tenho a possibilidade sempre no domingo de manhã, tá? Então, não muito próximo do almoço, porque aí fica ruim, né? Mas ali 8 Aham. horas da manhã no domingo, 7 horas da manhã no domingo, para mim é até melhor. Quanto mais cedo, melhor, porque aí termina mais rápido, mais cedo, né? E você consegue fazer as coisas. Às vezes tem uma igreja, né? Tem algum compromisso, aí não vai tomar tanto tempo assim. Então, fica também, né, essa possibilidade. Mas, em princípio, é sexta-feira que vem, tá bom? Pra gente resolver Uhum. aí essa Eu até penúltima queria lista. perguntar para o senhor se na semana que vem, se o senhor quiser deixar agendado para o sábado, para mim não tem problema. No Então, só que sábado só, daí. sábado que vem, a gente pode até pensar em agendar, mas aí, porque sábado que vem eu dou aula à tarde. Ah, tá. Não, mas poderia ser de manhã? É, Assim, não sei se para o senhor é muito corrido daí, né? Não sei a questão de deslocamento e tal. Mas daí aham, só para o próximo sábado, que daí o próximo já é o final de semana da prova. isso. Aí Aí no no outro, próximo daí eu eu não só consigo no sábado seria na por causa da sexta. questão. Não, aí o Isso. outro é sexta. Então é a nossa Uhum. última lista será sexta-feira. Essa não tem como. Eu sei, né, que você vai estar em deslocamento lá para o concurso Aham. e também, né, é salutar que você esteja com a cabeça bem tranquila, né? Então não vamos fazer isso no sábado, não. Esse será na sexta. Se por uma eventualidade a gente não puder, não tem problema também, né? Mas assim, vou deixar agendado para sexta-feira que vem, tá, Rubiane? Melhor para mim sexta-feira que vem, só se eu tiver uma Tá. eventualidade, Uhum. tá bom? Joia. Aham. Porque Tá. aí o sábado de manhã para mim fica ainda negócio de comércio, sair, ter que comprar alguma coisa. O Uhum. sábado de manhã é mais proveitoso para mim para isso do que a sexta-tarde. Então, assim, Sim. mas se tiver algum problema você, não tem problema, a gente passa pro sábado de manhã, tá bom? Então, fica assim, sexta-tarde. Se houver alguma eventualidade, sábado de manhã. Aí Joia. eu Uhum. só pediria, se for possível, de a gente ser de manhã mesmo, às 7 horas da manhã, tá? Sim, Ou aham. no mais tardar 8 horas da manhã, porque senão também avança muito e aí no sábado fica ruim para mim, tá bom? Mas em Uhum. princípio, Joia. vamos deixar estipulado aí para sexta-feira, tá? Se tiver alguma eventualidade, eu te aviso antecipado, e aí a gente passa para o sábado, tá bom? Uhum. Joia. Beleza, então. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela. Eu vou, então, partir para outra tela aí. Diga para mim se está tudo certinho, se você está conseguindo enxergar corretamente. Uhum. Perfeito Certinho. aí? Beleza, então. E aí, Rubiane, qual é a sua dúvida? Qual a primeira aí, nossa, para a gente tentar resolver?
Professor, a número 1, Número 1. eu marquei como semântica. Certo, Só peraí, que pode falar, deixa eu só a botar a questão resposta aqui. correta é o tipo de coerência sintática. Só que eu não sei se eu confundi porque o conjunção não exerce função sintática e eu não consegui chegar numa lógica assim. Certo. Primeira questão é essa aqui, né? Isso. Você tá conseguindo ver direitinho? Tô conseguindo certinho, aham. Tá bom, então vamos lá. Essa questão aqui, ela vai trabalhar pra gente os tipos de coerência. Então, é até bom a gente mencionar isso aqui, porque quais são os tipos de coerência? Se você olhar aí, ó, tem 5 tipos, mas são 6 na verdade, tá? Então, é a coerência sintática, a coerência semântica, a coerência temática, que ele não usou aqui, tá? Coerência temática, e depois as outras estão aí, ó, que é a pragmática, a estilística e a genérica, tá bom? Aí, o que a gente tem que entender, Rubiane, é o que cada uma dessas aí são, o que cada uma dessas aí representam pra gente. Então, vamos lá, ó. O que é a coerência sintática? Bom, o nome diz, né? Se a coerência é sintática, é porque eu estou fazendo a coesão por elementos sintáticos. Então, pronomes, conjunções, orações, entendeu? Então, assim, a gente relaciona essa estrutura linguística voltado aí para você nos elementos do léxico, né? Da nossa palavra, ok? Então, eu vou fazer coesão por meio de conjunções, por meio de pronomes, ok? Então, eu vou, com isso, eliminar estruturas ambíguas. Essa é a coerência sintática. Deu para entender? Então, assim, usar elementos sintáticos, né? Os conectivos, os pronomes, tudo para tentar evitar aí uma confusão, uma ambiguidade aí para a gente, certo? Depois, o que a gente tem aí também? A gente tem a coerência semântica, e essa daí dá até para a gente tentar entender, né, mais fácil, né? Porque a semântica está envolvido com o sentido que emana do texto, tá bom? Então, essa coerência semântica que ele fala aí, ela tem que estar presente no texto, né? Então, assim, eu vou olhar semanticamente e verificar que no texto há sempre coerência do que ele está falando. As formas que estão sendo usadas, as palavras que estão sendo usadas, ok? As estruturas que estão sendo usadas para ir em acordo, né? Ou seja, ao encontro do que o texto traz para a gente. Essa é a semântica. Então, ela está voltada lá para sinônimos, antônimos, homonímia, paronímia, tá? Palavras que têm sentido amplo, palavras que têm sentido reduzido, mas que estão vinculadas aí ao significado do texto. Ou seja, eles vão, quanto ao sentido, fazer igualdade, né? Em relação à temática que você tem. E falando em temática, você tem a coerência temática. O que fala para a gente aí sobre coerência temática? São os trechos do texto que tem que ser coerente com o título, com o tema. Então, você não tem o título do texto lá, o título está falando em desmatamento. E aí o meu texto vem falando de reflorestamento, de conservação da natureza, tá vendo? Então, gera uma incoerência. Se o tema a ser abordado é sobre desmatamento e eu tenho partes do meu texto falando sobre reflorestamento, tá vendo? Sobre reconstrução. Então, isso aí geraria uma incoerência temática, incoerência quanto ao tema, tá vendo? Então, a coerência temática é as estruturas do texto, né? O primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, conclusão, tem que estar, né, voltado para o tema principal. Eles não podem ser contra a ideia do tema principal. Tudo bem? Aí vem a coerência pragmática, né? O que é a coerência pragmática? A pragmática, ela está relacionada com oralidade, questionamentos, perguntas retóricas. Então, essa ideia da pragmática é sempre quando você vê no texto, você consegue comparar no texto que existem perguntas ou que simulam a fala, tá bom? Então, isso vai fazer com que você tenha a tal da pragmática. Aí você tem a coerência estilística, né? Aí a coerência estilística, ela tem que ser respeitada de acordo com o quê? De acordo com o que você propõe a falar no texto. Então, por exemplo, se eu tenho um texto e ele é um texto científico, é incoerente você usar linguagem coloquial, né? Você usar a fala, por exemplo. Então, isso é porque que ele chama, é só ver, estilo. Qual o estilo de texto? É linguagem formal ou é linguagem informal? É só você pensar nisso. A estilística está vinculada à linguagem formal ou linguagem informal.
Então, para você não gerar incoerência em relação a isso, não, eu só vou usar a linguagem formal. Aqui eu estou falando com pessoas da favela, por exemplo. Então, não é de bom tom você ficar usando a linguagem formal, vamos falar na gíria deles, né? Tá vendo? Então, é coerente que com o público que está ali sendo mencionado, você use mais o coloquial do que o formal, entendeu? Então, isso é a estilística. E a genérica tem a ver com os gêneros literários, tá vendo? Genérica remete a gênero, tá? E gênero literário, ok? Então, se você tem os diversos tipos de gênero literário, aí você vai, então, adequar a coerência com relação a esses gêneros literários. Se é prosa, se você vai ter ali mais voltado ali para uma crônica, tá? Então, assim, são os gêneros literários que você vai, uma poesia, ok? Então, a genérica que ele fala seria em relação aos gêneros literários. Não sei se deu para entender. Deu, aham. O professor, tudo bem? Interlocutor, é quem Sim. fala e quem recebe ao mesmo tempo, não? O interlocutor o receptor e o emissor, isso, não? É os dois? Não, veja, o emissor, ele é o narrador. E o interlocutor é você que está ouvindo a mensagem. Tá. Então é o receptor, né? Mesma coisa que o receptor? Seria a ideia do receptor, tá bom? Só que no caso aqui dessa questão, né? O que a gente tem aqui para essa questão? Nessa questão a gente vai, então, ter como o gabarito aí a letra C, né? Isso. Porque, como ele destacou ali o conectivo, é ele que traz para a gente o segmento coeso. É ele que traz para a gente essa coesão, entendeu? Então, aqui é uma coesão sintática, é uma coerência sintática. Então, a correta seleção lexical, tá vendo? Auxilia muito na construção de sintagmas coesos e coerentes. Então, essa própria definição, Rubiane, já está te falando que seria sintático, porque está relacionado ao léxico. Você fez as suas anotações aí conforme eu ia falando para você. Você viu que quando eu falei do sintático, eu falei sobre a correta seleção lexical. Tá? E essa coesão e coerência, ela é feita por cima de conectivos, pronomes, estruturas sintáticas, orações. Então, aqui sim, né? Se a gente fosse classificar aqui a nossa alternativa como a correta aqui, a nossa alternativa correta seria a letra C, tá bom? Ou seja, uma coerência sintática. Não dá para ser pragmático, porque você não tem no texto ali a ideia de fala, de perguntas, né, de retórica. Não é uma coerência semântica, porque o termo destacado ali é bem mais voltado ali para a área sintática. E a estilística aí também, como eu te falei, né, aqui não está relacionado aí a linguagem coloquial e a linguagem formal, né? E a genérica sobre os estilos de texto, né? No nosso caso aqui, os textos literários, não literários, ou seja, você vincular aí como se diz, ao gênero textual que você vai trabalhar. E não é o caso aqui para esse. Então, a alternativa correta é a letra C mesmo. Tudo bem? Entendi, perfeito. Beleza, qual é a próxima? Professor, a 6 e a 22, elas estavam no gabarito com um X em vermelho. Isso, porque elas foram anuladas. Tá. Joia. Tá, mas o fato de ser anulada, né, eu deixo aqui para a gente poder analisar também. Mas a 6 eu gostaria de ver com o senhor. Claro, vamos lá. Vamos dar uma olhada na 6 aí. Peraí. Tá conseguindo ver direitinho aí? Sim. Então, olha só, na questão 6 aí ele fala assim, assinale a opção que apresenta a mesma classificação sintática do trecho destacado na sentença. Aí ele fala, leitura é a nossa arma de combate. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Vamos lá, então ele fala assim, assinale a opção que apresenta a mesma classificação sintática do trecho destacado na sentença. A leitura é a nossa arma de combate. Então, o que você tinha que saber aqui nessa questão? Qual é a classificação sintática dessa estrutura destacada aí, correto? Mas o que ela é, Rubiane? O predicativo do sujeito, não? É isso mesmo, tá vendo? O que eu tenho aqui, Eu tenho esse camaradinho aqui, que é meu verbo de ligação. E esse camarada que está vindo antes dele aqui, ele é o nosso sujeito. O que a gente tem aqui é o sujeito. Então, tudo que está vindo ali depois, então esses camaradas que estão vindo aí depois, o que eles são pra gente? Então esse camarada aqui, ele é o nosso pronto-socorro.
predicativo do sujeito, tá vendo? Uhum. Beleza? Em suma, ele é um predicativo, mas dos predicativos, ele é um predicativo do sujeito, tá vendo? Então, assim, por que essa questão aqui ela foi anulada? Porque logo na letra A já tem uma resposta. Veja, eu serei. Então, o que é que você tem aqui, ó? Você tem aqui o verbo ser como verbo de ligação, ó. E o sujeito? Sujeito sou eu, ó. E o que é esse você? Opa, esse você aqui é meu pronto-socorro também. Olha aí. Então, já temos aqui uma resposta. Beleza? Aí a gente vai para letra C. Eu pulei a B de propósito, tá? Vamos para a letra C. Foi aqui que Não eu são, botei. então, não são meninos quaisquer, são meninos felizes, mas eles ficaram, tornaram-se, permaneceram, tá vendo? Então aqui, ó, esse ficaram que você tá vendo aqui, ele já é para mim também um verbo de ligação, onde os meninos aqui pra gente vai funcionar pra gente como nosso sujeito. Então esse cara aqui vai funcionar pra gente como sujeito. E se esse cara funciona como sujeito, o que são felizes? Felizes pra gente aqui, predicativo do sujeito. Tá vendo? Então com isso aqui a gente já anula a questão. Simples assim, porque eu já tenho duas respostas, beleza? Só que aí você vai para a letra D. Ó, nós somos 10. Mais uma vez aqui, ó, verbo de ligação, sujeito, pronto-socorro. Aí, ó, outro predicativo do sujeito. E a taça é de cristal, tá vendo? Mais uma vez, ó, verbo de ligação, ó, sujeito, a taça, e de cristal, predicativo do sujeito. Sabe o que eu acho que eles erraram aqui, ô Rubiane? Eu acho que eles deveriam falar assim, ó, assinale a opção que apresenta a classificação diferente. Porque se você pensar na classificação diferente, embora isso aqui seja predicativo também, esse aqui é um POD. Ele é um predicativo do objeto direto, tá vendo? É predicativo sintaticamente. Então, né, eu acho que mesmo assim ficaria ruim. Mas se ele quer ser específico, né? E todos deveriam ser diferentes de um predicativo do sujeito, ali você tem um predicativo do objeto. Tá vendo? Então, eu acho que eles pensaram uma coisa, mas escreveram outra, né? Então, aí, por isso que essa questão foi anulada. Tudo bem? Certo. Professor, Beleza? uma Pois não. dúvida. O Pois ter não. de e o ter que, o que quando ele se torna uma preposição, né? É preposição acidental. Mas falar ter que é errado? É coloquial? Não, Ou ter que não. também é certo? As duas formas são corretas. Eu posso falar tanto tenho que estudar, como tenho de estudar. As duas formas são corretas. Ah, tá. Então, Tá? entendi. Não tem essa não é uma forma coloquial não, tá? Ok? Não vai ser indicativo de fala porque deveria se ser usando a preposição e a gente tem o costume de usar o pronome no lugar. Não, nesse caso é uma estrutura aceita e que é exatamente onde você vai ver que o que desempenha uma função de preposição acidental. Entendi. Tudo bem? Aham. Qual a próxima? Nossa, número 13. 13. Número 13. Peraí, deixa eu sair daqui. A correta é letra B. Certo. Mas Então eu fiquei vamos lá. com dúvida nela. Então, ó, em livros, perdão, ele diz assim, ó, em livros de referência e o formato digital foram, sem dúvida, feitos uns para os outros, mas o mesmo não se pode dizer de todos os livros, indistintamente. Quarto parágrafo. As vírgulas foram utilizadas corretamente. Assim, assinale a opção em que o emprego da vírgula também está correto. Vamos ver a letra B? Ó, as corretas orientações sobre a prova de amanhã, o professor procurou lhes dar. Tá vendo? Então, ó, por que a vírgula é empregada aqui? É isso que você tem que saber, tá? Por que a vírgula é empregada ali? Qual é a regra para a gente utilizar a vírgula daquela maneira que está ali? As corretas orientações sobre a prova de amanhã é junta adverbial, não? Não, porque ele fala Não. assim, ó, o professor procurou lhes dar, tá vendo? Ó? Lhes dar o quê? As corretas orientações sobre a prova de amanhã, tá vendo? Então ele pegou o objeto direto e colocou antes do sujeito, percebe? Ah, Porque se você fosse escrever essa oração na ordem direta, como é que ficaria? O professor procurou dar
as corretas orientações sobre a prova de amanhã aos alunos, tá vendo? Veja, se ele pega o objeto direto e coloca imediatamente antes do verbo, Rubiane, não tem vírgula, tá? Não teria vírgula. Mas como ele pegou o objeto e colocou antes do sujeito, para que não haja aí uma interpretação errônea, eu vou separar esse objeto do núcleo do sujeito. Tá vendo? Então, aí foi colocado justamente por causa dessa inversão da ordem, né? O objeto antes do sujeito. E não o objeto imediatamente antes do verbo, tá? Porque o objeto imediatamente antes do verbo, você tem a possibilidade de não usar a vírgula. Mas, como ele está antes do sujeito, aí não tem muito o que eu fazer, eu tenho que usar. Tudo bem? Mas antes do verbo, ela é facultativa ou ela... Não, ela é Não? proibida, lembra? Não separa o objeto do seu verbo. Não, Tô mas falando do verbo, antes tá? do verbo. Aham, Então, mas aí, antes... se você coloca assim, ó, o professor, por exemplo, ó, o professor, tá vendo? Não faz muito sentido você falar, ó, o professor, as corretas orientações sobre a prova de amanhã, procurou lhes dar, tá vendo? Eu colocaria assim, ó, o professor, vírgula, as corretas orientações sobre a prova, continuaria destacando o professor, entendeu? Eu estou separando o núcleo do sujeito do meu objeto, mas eu não teria uma vírgula entre o objeto e o verbo. Então ficaria assim, ó, as corretas orientações sobre a prova de amanhã procurou lhes dar, tá vendo? Se tivesse escrito assim, ó, né? Então ele, o professor, as corretas orientações sobre a prova de amanhã procurou lhes dar. Não teria uma vírgula entre as corretas orientações sobre a prova de amanhã e procurar. Não teria. Porque estaria, né? Eu estaria separando o meu objeto do verbo. Mas do jeito que está aqui, eu estou com o núcleo bem deslocado, né? Está vindo antes do núcleo do meu sujeito. Então a vírgula é justamente para isso. Tudo bem? Entendi. E aí você ficou em dúvida em qual aqui? E a letra D eu coloquei. Letra D. Então aqui o gabarito correto é bravo mesmo. Show de bola. Qual a dúvida? A dúvida é A D. a D. Olha lá. Todos os alunos da faculdade foram convidados. Quem é convidado, tá vendo? Não são alunos quaisquer. Tá vendo? Não são alunos quaisquer, então eles foram. Tá vendo? Isso aqui é um verbo de ligação. Então não são alunos quaisquer. São alunos o quê? Tá vendo? Esse convidados que você tem aqui, ó. Esse convidados aqui, ele está relacionado aqui aos alunos, tá vendo? Então, esse camarada aqui é predicativo do sujeito. Tá vendo? Mas esse convidados que você está vendo aqui é um adjetivo. E quem é convidado por alguém, por alguma coisa. Então, isso aí funciona para você como um complemento nominal. E eu não posso separar o complemento nominal de seu nome. Tudo bem? Entendi. Professor, e a letra E, ali não deveria ter nem a vírgula antes e nem depois do que, né? Ou... Então, ó, vamos lá. Isso aqui é interessante porque é uma questão bem comum em concurso, tá? Ele fala assim, ó. O professor explicou matemática, que é minha maior dificuldade categoricamente. Então, veja, esse que, a gente consegue entender que esse que, ele retoma a matemática. Tudo bem? Se ele retoma a matemática, significa que isso aqui é um pronome relativo. Legal? E aí a gente tem a presença aí de uma oração adjetiva, tá? E se eu tenho uma oração adjetiva, de duas uma, Rubiane. Ou a vírgula estaria aqui, e isso aqui tá errado, e agora está certo, porque eu tô usando duas vírgulas, tá vendo? Aí eu tô separando a oração adjetiva, dando a ela o valor de explicativa. Ou, Rubiane, não teria vírgula nenhuma, tá? E aí eu daria o valor de restritiva. Então eu tiraria, não teria essa vírgula que eu coloquei, isso aqui está errado, e também não teria isso aqui, ó. Ficaria a oração sem vírgula nenhuma. O professor explicou matemática, e é minha maior dificuldade, categoricamente, sem vírgula nenhuma. Isso é possível por quê? Porque eu estou dando a esta oração o valor de restritiva. Mas, se eu quiser dar a ela o valor de explicativa, aí a conversa muda, então. Para eu dar valor de explicativa, essa vírgula não pode estar aqui. Essa vírgula teria que estar aqui, ó. Tudo bem? Perfeito. Qual a próxima? A 20, eu só queria tirar a dúvida na letra E. A 20, letra E. Peraí, deixa eu abrir aqui pra gente. Eu só não consegui entender a letra E. Letra E? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí na letra E. O que ele fala aqui pra gente? Ele fala assim, ó.
Assinale a opção em que uma oração se encontra na voz passiva. Não se vai ao ponto, não se vai a ponto de considerar as árvores como os bois e os macacos sagrados da Índia, seres tabus e intocáveis. Tá. Para eu poder dizer que isso aqui estaria na voz passiva, eu tenho dois tipos de voz passiva, né, Rubiane? Que é a passiva o quê? Analítica e a passiva sintética. Concorda comigo? Aham. Mas eu digo Beleza. assim, não por ela ser passiva, entender ou se esse ser ali tem alguma função ou não. Então, aqui é o seguinte, não vai a ponto, tá vendo? Esse não se vai, então vamos lá. Se eu disser assim, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Tá vendo? Vão-se, isso é um ditado, né? Um ditado popular aí que, né? É preferível você deixar o bandido levar o anel do que você perder sua vida, né? Então é essa ideia do vão-se os anéis, tá vendo? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, tudo bem? Só que o que a gente tem que entender é que neste caso, tá? Neste caso, eu poderia dizer assim, vão os anéis e ficam os dedos. Tá vendo? Vão os anéis e ficam os dedos. Ou seja, eu não teria aqui problema nenhum, tá? Eu não teria aqui. Então, é onde eu diria, né, que esse C que você tá vendo aí, ele deu o exemplo que eu tô te dando, tá? Esse vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Esse C seria expletivo. Tá? É o C partícula expletiva. Tudo bem? Será que a gente consegue trazer esse contexto para cá também, Eu posso. É simples, você vai ler sem o pronome e ver se vai mudar semanticamente aqui o sentido. Se não mudar, então significa que esse C não tem valor para mim. Vamos ver, ele fala assim, não vai a ponto de considerar. Ele não vai a ponto de considerar as árvores como os bois e os macacos sagrados da Índia, seres tabus e intocáveis. Para mim, teria o mesmo valor do vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Tá vendo? Daria isso aqui o valor de partícula expletiva. Eu poderia chegar aqui sem sombra de dúvida, tá? E tirá-la da jogada. Tá? E o sentido permanece o mesmo, né? Então, isso aqui tem valor de expletivo. Entendi. Tem valor de expletivo. Tudo bem? Entendi. O que mais? Professora, próxima 26. Próxima a 26. Tá, mas essa é a sua dúvida aqui? Verbal. Não, era só até chegar nela. Tá. Ela diz para assinalar uma opção que não é uma locução verbal. Eu só queria... como que eu tenho certeza que o verbo auxiliar é uma locução verbal? Tem como eu ter certeza disso? Porque tem a questão do ter e o haver mais o particípio, né? E, por exemplo, devem ter, a gente já sabe até pelo uso recorrente que é um auxiliar. Certo. Mas tem que assim, o irá afetar e o imaginei sugerir na C e na D. Então vamos lá. O que ele fala aqui pra gente? Ele fala assim, assinale a opção em que a expressão verbal sublinhada não se configura como uma locução verbal. Bom, Rubiane, se ele fala para você que ela não vai configurar como uma locução verbal, significa que cada verbo tem força independente, tem valor de força. Tá, isso que eu queria entender. Tá? Então, quando você bota ali no nosso gabarito aqui, né? O nosso gabarito aqui é delta, né? O gabarito aqui saiu delta. Vamos ver, E ela, por si mesma, não trata de defender-se. Imaginei, tá vendo? Imaginei. Quem é que imaginei? Eu. Tá vendo? Eu imaginei. Quem imagina. Então, eu imaginei isso. Tá vendo? Sugerir a fundação de uma sociedade. Na verdade, é objeto, tá? Tá, imaginei, tá. Porque o sujeito tá aqui, o sujeito sou eu. Tudo bem? E aí, quem imagina algo, alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. E toda essa oração que você está desenvolvendo aqui, toda essa oração, ela tá com qual valor para você? Toda essa oração aqui,
Isso, essa oração tá com valor de objeto direto, tá vendo? Tudo bem? Entendi. Ela tá com valor de objeto direto. Então, né? Significa dizer que esse verbo que você tá vendo aqui, ele tem valor também de um verbo em sugere algo, sugere alguma coisa, tá vendo? Eu sugerir, tu sugerires, ou ele ou ela sugerir. Então, ele ou ela sugerir o quê? Sugerir a fundação de uma sociedade, tá vendo? Então, isso aqui também tem força de verbo transitivo direto e aqui está o objeto direto dele, a fundação, tá vendo? Mas o que você consegue entender é que imaginar tem um valor e sugerir tem outro. Então, isso aqui são verbos independentes. Isso não vai gerar para você uma locução verbal. E locução verbal, geralmente, o valor é de um verbo só. Vamos olhar a letra A, ó. Devem ter. Ó, devem ter na maior conta. Então, você simplesmente poderia dizer tem. O valor aqui é só do verbo ter, tá vendo? Devia existir nos estatutos jurídicos um capítulo. Então, aqui simplesmente você pode colocar assim, ó, existia. Tá vendo? Devia existir, existia nos estatutos jurídicos um capítulo, tá vendo? O valor é de um verbo só. Você tá vendo dois, mas o valor é de um verbo só. Aí depois você vem lá, de que modo o desflorestamento maciço causado pela necessidade de lenha, pelo excesso de pastagens, aqui, peia deve ser pela, né? Pela organização e pela exploração comercial da madeira, irá afetar. Aqui você poderia colocar afetará. Tá vendo? E a letra E, este é um enunciado de que deveria ser lido. Tá vendo? Este é um enunciado que deveria ser lido. Então aqui você tem uma sequência de verbos para locução. Você tem o verbo dever como auxiliar e o ser indicativo de voz passiva para você. Mas aqui, simplesmente, se você fosse ver como um verbo só, continuaria sendo uma locução porque seria lido. Ou, se você quiser, como um verbo só, leria. Tá vendo? Então, esse camarada aí vai ter um valor único, ou seja, valor de um verbo só. A única alternativa que não tem valor de um verbo só é a nossa resposta, porque lá você consegue identificar dois verbos independentes. Entendi, perfeito. Professora, Pois 27. não. 27? Peraí. Com esse final ão da palavra, por Certo. exemplo, né? Tem alguma regra específica? Por exemplo, pode ser ões ou ãos? Ou é particularidade de cada palavra? Por exemplo, ter dois plurais ou não? Ter dois plurais ou não? Então, Rubiane, aqui não tem como, tá? Esse plural final ão, você tem que dar uma olhadinha na gramática, tá? Mas não Porque tem você... ré, assim, Não tem, não mais tem. decorar mesmo, né? Não, não tem. Porque a Tá. palavra termina por, né? Ela é um adjetivo, aí vai fazer plural em ões. Ela é um substantivo, vai fazer o plural em ães. Não tem uma regra. Entendi. Então aqui você tem que conhecer a palavra. Ok? Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendo dar uma olhada na gramática, tá? Eu dei uma olhadinha assim Pegar nos a plurais e tal, mas não consegui achar se tinha alguma regra específica, assim, né, que Não. poderia chegar a um senso comum. O que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte: a maioria das palavras faz plural em ãos, tá? Então, assim, o que você tem que saber é as que aceitam mais de um plural. Essa que você tem que saber. E de todas que a gramática mostra, elas são em menor número. Então, identifique as que têm mais de um plural. Aí, ao identificar as que têm mais de um plural, não está na sua relação ali disso, tudo tem um plural só. A maioria em ãos. Então, por exemplo, vulcão. Qual é o plural de vulcão? Eu tenho vulcões, vulcães e vulcãos. Tá vendo? Ele aceita os três. Então, assim, tem que conhecer a palavra, não tem como. Mas vamos lá, ó. Vamos supor que chegou na hora aqui e você ficou em dúvida. Pô, é aldeões, é aldeães, né? Pô, não tô sabendo. Mas vamos ver o resto, porque a não ser que todas fossem dessa forma, né? Então ele bota lá, ó. Assinale a opção em que a palavra sublinhada admite uma outra forma de plural. Heroínas, tem alguma outra forma de plural? Não. Alegrões. Aqui são, né, que ele fala assim, responsáveis, aí, alegrões e até mesmo pensando fazer um serviço benemérito.
aqui, no caso de alegrões, não tem outro plural. Alegrães, tá? Aí aqui cai na mesma coisa do aldeões lá. Só que eu teria que saber que o plural dessa palavra é só alegrões. Essa aqui não tem como. Agora, seres, tem outro tipo de plural? Não tem. Avós, tem outro tipo de plural? Não tem. Então, assim, eu ficaria com as duas que tem ão no final. Sim, foi Que as vai duas poder que eu fiquei virar. entre elas. Então. Mas aí não tem como, né? Nesse caso aqui, realmente tem que conhecer. E outra, talvez você entre na gramática e você não acha essa palavra alegrões aí. O aldeões, lá tem. Mas o alegrões aí, provavelmente você não vai achar lá na gramática essa forma, essa palavra, né? Plural dela. Então, assim, da mesma maneira, assim, mas o que te ajudaria? Porque lá na gramática tem aldeão. E aí você saberia que, opa, aldeão, esse sim eu vou, né, marcar, porque eu sei que ele tem mais de um plural. Aldeões, aldeães. Joia. Ok? Professora, a Aldeãos. 30. 30. Qual é a dúvida da 30 Só uma aí? dúvida, Deixa eu sair de novo professor. aqui. Na 29, acima dessa, eu só queria tirar uma dúvida no enunciado, que ele fala assim: assinale a opção em que é possível a inserção de uma vírgula. Esse é possível significa que ela é facultativa, é isso, né? Poderia colocar ou não. Só para tirar dúvida desse enunciado. Assim, aqui no enunciado, assim, ó, assinale a opção em que o nome Na 29, próprio... desculpa. Perdão. 29, né? Então deixa eu voltar aqui, que eu tô na 30 aqui. Peraí. Aqui. Questão 29, beleza. Só do enunciado. Tá, assinale a opção em que é possível a inserção de uma vírgula. Sim. É que um ela é caráter optativo. facultativa, é isso mesmo, né? Exatamente. Joia. Só para tirar essa dúvida. Mas em si, tu identificou aí sem problema. Sim. Ah, beleza. Qual a próxima? É a 30. Agora é a 30 mesmo. Então vamos lá. O que ele fala aqui na 30? Assinale, né, a opção em que um nome próprio vale por um nome comum. Essa é uma questão interessante. Por quê? Quando você tem um nome próprio valendo como um nome comum, isso é um processo de formação de palavras chamado de conversão ou derivação imprópria. Um exemplo, né? Quando você fala assim, meu vizinho, tá vendo? Meu vizinho, né? O Carvalho viajou. Como é que eu vou escrever esse Carvalho? Com letra maiúscula. Por quê? Porque... É nome próprio, né? Isso, dando um nome próprio. Mas eu poderia dizer assim, nossa, ontem passei em frente lá àquela praça, poxa, que pena. Eles derrubaram o velho Carvalho. Tá vendo? Eles derrubaram o velho Carvalho. Pô, eles derrubaram meu vizinho? Não, né? Eles derrubaram uma árvore, concorda comigo? Então agora o que era nome próprio tornou-se um nome comum. Então isso é chamado de derivação imprópria ou conversão. É você trocar a classificação gramatical da palavra. Tudo bem? Joia. Não só a classificação, como a classe também. Nesse caso, o exemplo que eu dei, eu não troquei a classe, né? Carvalho, nome próprio, Carvalho, nome comum, ambos são substantivos. Mas a gente consegue entender que um foi utilizado como nome próprio e o outro não. Tudo bem? E qual é a dúvida aí na 30? Vamos Aqui ver, eu fiquei na dúvida porque a letra C. C. Vamos dar uma olhada aqui na C. Ele diz ali como os bois e os macacos sagrados da Índia. Mas aí ali, então depois, sabendo a resposta, esse da Índia, será que é o tipo de macaco e do boi? Que não seja da Índia o lugar? Vamos lá então. Ó. Aqui, primeiro, vamos ver. Ó. Estarmos trabalhando no tronco de cada árvore cortada para espicharmos sobre o mundo. Aí tá vendo aqui, ó, os Saaras e os Himalaias. Tá vendo que eu tô aqui utilizando esse artigo aqui, colocando isso aqui como um plural? Porque quando você menciona Saara, é um deserto. O nome do deserto é Saara, esse é um nome próprio. Mas quando você fala os Saaras e os Himalaias, isso aqui você está usando de uma maneira metafórica, isso aqui é uma metáfora, né? Tá vendo? E quando eu falo que eu tive os meus Saaras na vida, o que eu estou dizendo para você? Eu tive os meus desertos, né? Eu tive meus momentos de tristeza, meus momentos de dificuldade, né? A gente não fala assim, você quer evoluir, né? Com relação aí
a presença de Deus e tal, vai pro deserto, né? Deus coloca você no deserto, porque no deserto é onde tem dificuldade. Então eu tive os meus desertos, tá vendo? Eu tive os meus Saaras. Então Saara e Himalaia aqui não está sendo utilizado como um nome próprio, e sim como um nome comum, remetendo à ideia de deserto e de montanha, né? Porque Himalaia é montanha, né? Tá vendo? Então eu tive as minhas dificuldades, meus altos e baixos, meu período da vida de secura, né? Seja um problema financeiro, um problema pessoal, dificuldades que você tem em si. Você consegue entender dessa forma? Agora sim. Entendeu? Então, assim, então Daí, você vê que aí aqui ele realmente não está sendo empregado, né? E não deixa de ser aqui a ideia da derivação imprópria que eu falei para você, de um substantivo próprio sendo utilizado agora como substantivo comum, tá bom? Agora, lá na letra A, quando ele fala, não se vai a ponto de considerar as árvores como os bois e os macacos, aqui nomes comuns, né? Sagrados da Índia, tá vendo? Índia é normal, não tem o que falei. Seres tabus e intocáveis. Aqui não tem nenhuma estrutura sendo utilizada da maneira como ele utilizou aí na letra C, por exemplo. Eu achei que por esse Índia estar com letra minúscula. Não é isso que vai fazer, não, tá? Nesse caso, ele tá usando. Assim, eu não sei nem se de repente, né? Porque foi eu que criei isso aqui, não sei se na hora que eu colei, eu teria que ver lá na prova se o índio tá com letra minúscula mesmo. De repente estaria com letra maiúscula. Mas depois lendo, pode ser também um tipo, né? O macaco da Índia, por exemplo, pode ser um tipo de macaco, né? Exatamente. Depois, eu analisando a questão. Eu não tenho necessidade. Então, mas eu não tenho necessidade de escrever aquele índia. Uma coisa é fato. Eu não tenho necessidade de escrever aquele índia ali com letra maiúscula. Não, pois é diferente de eu falar a Índia, né? A Índia é um país. Entendeu? Aqui não, aqui como é a origem, aquilo ali é uma locução adjetiva, né? Que eu estou dizendo que ele é um macaco indiano, tá vendo? Então ele é um macaco da Índia. Então esse Índia não precisa ser escrito com letra maiúscula. Na verdade, nem é para ser escrito com letra maiúscula. Então aqui não estou trocando um nome próprio por um nome comum. Entendi. Ou seja, eu não estou dando a ele o valor de algo comum, né? Porque ele fala assim, assinale a opção em que um nome próprio vale por um nome comum. Então, nesse caso, Índia, ele continua valendo, fazendo referência ao nome próprio Índia, e não é utilizado como um nome comum. Entendeu? Entendi. Beleza? O que mais? 35. 35? Questão 35. 35, aqui. Letra C, beleza. Professora. Eu queria tirar dúvida só na letra C. Letra C? O que essa questão aqui fala pra gente? Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como um mecanismo de coesão, referindo-se a um termo anterior. Opa, mecanismo de coesão que se refere a um termo anterior. Quem é esse mecanismo? Lembra? Provavelmente. Pronome relativo? Pode ser um pronome relativo, pode ser um pronome demonstrativo. Tá? Por quê? Porque são elementos que fazem aí o que a gente chama de coesão anafórica, né? A gente já mencionou isso, né? Ou seja, eles vão fazer aquela referência anterior, né? Nesse caso, tá bonitinho porque ele só destacou o que em todos, né? E aí aqui é mais ou menos isso. Onde o que é um pronome relativo? Beleza? Onde o que é um pronome relativo? É que no caso, isso. Como eu fui vendo, é que as outras eu fui vendo qual que era a função dele, né? E a C eu não consegui identificar muito bem qual que era, o que ele desempenhou ali na frase. Entendi. Tá, vamos ver. Ó. O motivo é surpreendente. As acácias atacadas exalam um gás de alerta, no caso etileno, que sinaliza às outras ao redor que surgiu um perigo. Tá vendo? Ó? Observe esse verbo aqui, Obiane. Sinalizar. Sinalizar. Quem sinaliza, sinaliza algo a alguém. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Aqui, tá vendo que tá com essa crase aqui? Isso aqui é o nosso objeto o quê? Indireto. E cadê o objeto direto? Aqui, ó. Toda essa oração aqui, ó. Eu posso pegar toda essa oração aqui e substituir por isso. Então eu vou dizer assim, ó. O motivo é surpreendente.
As acácias atacadas exalam um gás de alerta, no caso etileno, que sinaliza isso às outras. Hã? E o que é o isso? Que surgiu um perigo. Então, o que é esse que aqui, morfologicamente falando? Então é uma conjunção integrante? Isso, ela é uma conjunção integrante. É isso que ela é, uma conjunção integrante. Tudo bem? Entendi. Aham. E aí, então, como conjunção, né, esse conectivo aí não vai conseguir dizer para você que você está fazendo referência anafórica, né? Uhum. Porque não tem como você estar fazendo essa referência anafórica aí, sendo que você não tem antecedente aí nesse caso, né? Uhum. Tudo bem? Joia, perfeito. Professor, Qual a próxima? 38, Questão 38, aqui do lado, vamos lá. do ladinho dela. Eu marquei a letra E, preposição e artigo, mas é a correta delta, preposição e verbo. Então vamos ver primeiro o que ele está dizendo aqui. Ó. Observe o trecho. Para se livrar dos herbívoros, poucos minutos depois de as girafas. Opa, de é preposição. Peraí, calma, não, tá errado isso aí. O gabarito saiu delta? Não, tá errado. Eu posso ter errado o gabarito, tá? Porque não tem como, né? Isso aqui, ó. Para se livrar dos herbívoros, poucos minutos depois de, ó. Esse depois de. Então, tudo isso aqui, ó, é uma locução prepositiva. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de palavras onde a última palavra é uma preposição. Então, isso aqui é uma preposição. Tudo bem? Só que depois de as girafas aparecerem. Então, se o que está destacado é esse as aqui é artigo. Então, o gabarito deveria ser E. Deixa eu até confirmar, então, se eu não olhei errado, mas 38, Não, 38 D. Não, eu posso ter colocado errado o gabarito aí, tá? Na hora de montar o gabarito ali, posso ter Eu fui olhar colocado porque errado. às vezes a gente pode ter se confundido, né? Eu posso ter me confundido também na Quer ver, conferência. ó? Vamos. Mas então é E mesmo, né, professor? Então, aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos tirar essa dúvida aqui agora. Depois de, aí vem, ó, as girafas. Depois de as girafas, e aí aparece o que pra gente aí, ó? Aí aparece pra gente assim, ó, depois de as girafas, qual o verbo que tá ali? Aparecerem. Aparecerem. Então, por que esse verbo tá no plural? Porque os sujeitos são as girafas. Observe que ele não fez a contração da preposição, tá vendo? Uhum. Ele não escreveu depois das. Tá vendo? Vou até subir aqui um pouquinho que ficou escondido. Ele não escreveu assim, ó, depois das. Uhum. Por que ele não fez isso? Porque a norma padrão fala o seguinte, ó, não tem sujeito preposicionado. Então eu não posso fazer a contração dessa preposição com esse artigo. Que verbo? Jamais isso é verbo, pô. Então ali aqui o gabarito deveria ser eco, tá? Preposição e o artigo. Professor, por que Tá. usar o DAs? Não nesse caso, mas em outro caso, por exemplo, usar o DAs ou o DAS, tanto um quanto o outro. Mas peraí, Rubiane, peraí, Rubiane, peraí. Não, as duas formas são aceitas, tá? Só que se cair na tua prova, a preferência é não contrair. Não contrair. Não contrair, tá bom? Agora preste atenção, eu tô emocionado aqui, tá? A gente não terminamos, é aquilo que eu sempre falo para os alunos, qual é o comando da questão? Não terminamos de ler a questão. Olha o que a questão fala. A falta de contração entre os termos destacados. Está te perguntando por que eu não contraí. Ó, a falta de contração entre os termos destacados se justifica pela relação existente entre quem? Entre a preposição e o verbo, tá certo, pô? Tá certo? Não é nada de artigo, não, pô. Não é ele não tá pedindo para eu classificar que tipo de. Ele não tá pedindo para eu classificar o que é que tá ali. Que classe de palavra tá. Não. O gabarito é delta mesmo. Então, assim, por que eu não posso contrair? Eu já te expliquei, ó. Tá vendo? Ao te explicar, caraca, peraí. A questão tá certa, pô. Porque, tá vendo, ó? Por causa desse verbo aqui, ó.
faz com que isso aqui seja o sujeito. Então, eu não posso contrair a preposição com o sujeito por causa do verbo, porque o sujeito do verbo são as girafas, tá vendo? Então, eu não posso contrair a preposição com o sujeito. Então, a relação da falta de contração é entre a preposição e o verbo. É entre a preposição e o substantivo? Não, pô. É entre a preposição e o verbo. Por quê? Porque por causa desse verbo aqui, Rubiane, isso aqui, as girafas, tornam-se sujeito. E eu não posso preposicionar o sujeito, tá vendo? Então, tá correto. O gabarito é delta mesmo. É uma questão inteligente essa, gostei. Preposição e verbo, nossa. Gostei, tá? É uma proposição inteligente aqui que foi feita aqui. Eu gostei. Assim, é que a gente vai rápido aqui, né? Ah, não, ele quer a classificação dos termos destacados. Não, Eu também fui. Não, Meu Deus. não. Ele não quis aí. Ele tá te perguntando qual é o motivo, qual é a razão, né? que não de eu não poder contrair a preposição com aquele artigo ali. Por que aqueles termos destacados não podem ser contraídos? Por causa do verbo. Porque a presença do verbo ali faz com que as girafas aí sejam, né? Ou ela seja para você aí o sujeito e eu não vou contrair preposição com o sujeito. Bem bacana, né? Nossa. Bem bacana mesmo. Como sempre, mais uma aula maravilhosa. Obrigado. Muito obrigada, professor. Eu fico bem feliz aí também, né? O seu resultado, né? Eu vejo assim que você tem o conhecimento, tá? É diferente quando você pega ali o aluno, você vê que o aluno tá totalmente perdido, né? Fala, cara, você não tá me dando uma resposta dessa porque você realmente tá perdido, mas você não. Então, assim, sempre... Ah, não, professor, porque isso aqui é uma preposição acidental e eu nem falei disso para você. Então, assim, é o seu estudo que está levando você a ter esse conhecimento. Ah, esse camarada aqui é um pronome, tá? É reflexivo. Então, assim, uma coisa ou outra a gente vai lapidando aí, por exemplo, ó, esse C aqui, ele é expletivo, né? Então, você vê que eu não preciso dele. Aí a gente deu um exemplo. Então, assim, é bem bacana isso quando o aluno ele tem interesse, né? Eu falo para os meus, né? Eu tô dando aula, voltei da aula presencial, eu sempre menciono para eles. Falo, ó, tem lá uma aluna lá da mentoria que a gente fica ali 2 horas e não tem cansaço. Tá sempre perguntando, tá sempre anotando. Eu observo sempre que eu falo aquilo que você não tem conhecimento, você anota. Então, assim, isso é muito bom. Para depois você fazer uma revisão, para depois você se preparar melhor. Então, isso me deixa muito feliz também, né? E me motiva cada vez mais a fazer o melhor aí para você, tá bom? Então, fico feliz aí de ter, né, conseguindo te ajudar, trazendo para você um pouquinho mais aí de claridade aí em relação a esses entes, né? E é isso aí, tá? Então, como eu te falei, amanhã eu te mando a outra lista, a penúltima lista, e aí, em princípio, tá? A gente vai resolvê-la aí na sexta-feira, tá bom? Joia. Perfeito. Belezinha? Muito obrigada, tá, professor? Eu que agradeço também, muito obrigado aí pelo seu tempo, a sua paciência. Um bom fim de semana, né? Fim de sábado e fim de domingo aí também, fim de semana, propriamente dito. Ainda é sábado, então eu posso falar fim de semana, senão seria só fim de domingo, né? E aí, então, amanhã eu te mando isso aí, tá bom? Então, Deus abençoe. Amém. Bom descanso para você e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.